Li nos escritos dos árabes venerando os padres, que interrogado Abdala Sarraceno sobre qual fosse a seus olhos o espetáculo mais maravilhoso nesse cenário do mundo, tinha respondido que nada havia de mais admirável do que o homem. Com essa sentença, concorda aquela famosa de Hermes: grande milagre, ó Asclépio, é o homem. Ora, enquanto meditava acerca do significado dessas afirmações, não me satisfaziam de todo as múltiplas razões que são aduzidas habitualmente por muitos a propósito da grandeza da natureza humana. Seria o homem vínculo da natureza das criaturas, familiar com os anjos e soberano dos animais inferiores. Pela agudeza dos sentidos, pelo poder indagador da razão e pela luz do intelecto, ser intérprete da natureza, intermédio entre o tempo e a eternidade, e como dizem os persas, cópula, portanto, himeneu do mundo. E segundo atestou Davi, é em pouco inferior aos anjos. Grandes coisas estas sem dúvida, mas não as mais importantes. Isso é, não tais que consistam a reivindicação do privilégio de uma admiração ilimitada. Por que de fato não deveríamos nós admirar mais aos anjos e aos beatíssimos corpos celestes? Finalmente, pareceu-me ter compreendido por que razão é o homem o mais feliz de todos os seres animados e digno, por isso, de toda admiração. E qual, enfim, a condição que lhe coube em sorte na ordem universal, invejável não só pelas bestas, mas também pelos astros e até pelos espíritos supramundanos. Coisa inacreditável e maravilhosa. E como não? Já que precisamente por isso o homem é dito e considerado justamente um milagre da natureza, um ser a ser admirado. Mas escuta, ó padres, qual é essa condição de grandeza, e com a vossa liberalidade prestai um ouvido benigno e tolerante a esse meu discurso. Já o Sumo Pai, Deus arquiteto, tinha construído segundo leis de arcana sabedoria este lugar do mundo como nós o vemos, augustíssimo templo da divindade. Tinha embelezado a zona superceleste com inteligências, avivado os globos etéreos com almas eternas, povoado com uma multidão de animais de toda a espécie às partes vis e inferiores do mundo. Mas consumada a obra, o artífice desejava que houvesse alguém capaz de compreender a razão de uma obra tão grande, que amasse a beleza e admirasse a sua grandeza. Por isso, uma vez tudo realizado como Moisés e Timeu atestam, pensou por último criar o homem. Dos arquétipos, contudo, não ficara nenhum sobre qual modelar a nova criatura. Nem dos tesouros tinha algum para oferecer em herança ao novo filho. Nem dos lugares de todo o mundo restara algum no qual se sentasse esse contemplador do universo, o homem. Tudo já estava ocupado, tudo tinha sido distribuído nos sumos, nos médios e nos ínfimos detalhes. Mas não teria sido digno da paterna potência não se superar, como se fosse inábil, na sua última obra. Não era próprio da sua sapiência permanecer incerto numa obra necessária por falta de decisão, nem seria digno do seu benéfico amor que quem estava destinado a louvar nos outros a grandeza da divindade fosse constrangido a lamentá-la em si mesmo. Estabeleceu, portanto, o óptimo artífice que aquele a quem nada de especificamente próprio podia conceder fosse comum tudo o que tinha sido dado parcelarmente a todos os outros. Assim tornou o homem como obra de natureza indefinida, e colocando-o no meio do mundo, falou-lhe deste modo: Ó Adão, não te dei nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares. Tudo segundo o teu parecer e tua decisão. A natureza, bem definida dos outros seres, é refreada por leis por mim prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-las para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo, para que daí possas olhar melhor tudo o que eu criei. Não te fiz celeste, nem terreno, nem mortal, nem imortal, a fim de que tu, arbítrio e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses, na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás degenerar até os seres que são as bestas, poderás regenerar-te até as realidades superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo. Ó suma liberalidade de Deus Pai! Ó suma e admirável felicidade do homem!
ao qual é concedido obter o que deseja, ser aquilo que quer. As bestas, no momento em que nascem, trazem consigo do ventre materno, como diz Lucílio, tudo aquilo que depois terão. Os espíritos superiores, ou desde o princípio ou pouco depois, foram o que serão eternamente, não tem mais evolução. Mas ao homem nascente, o Pai conferiu sementes de todas as espécies e germes de toda a vida. E segundo a maneira de cada homem os cultivar, assim estes germes nele crescerão e darão os seus frutos. Se vegetais, tornar-se-á planta. Se sensíveis, será besta. Se racionais, elevar-se-á a animal celeste. Se intelectuais, será anjo e filho de Deus. E se, não contente com a sorte de nenhuma criatura, se recolher no centro da sua unidade, será tornado espírito uno com Deus, na solitária caligem do Pai. Aquele que foi posto sobre todas as coisas, estará sobre todas as coisas. Quem não admirará este nosso camaleão? Não sem razão, Asclépio, ateniense, devido ao aspecto mutável e devido da natureza humana, disse que nos mistérios este era simbolizado por Proteu. Até mesmo a mais secreta teologia hebraica, de fato, transforma ora Enoque, o santo, no anjo da divindade, ora outros noutros espíritos divinos. Imitando isso, Maomé repetia muitas vezes e com razão: quem se afasta da lei divina torna-se uma besta. De fato, não é a casca que faz a planta, mas a sua natureza entorpecida e insensível. Não é o couro que faz a jumenta, mas a alma bruta e sensual. Nem é a forma circular que faz o céu, mas a reta razão. E nem é a separação do corpo que faz o anjo, mas a sua inteligência espiritual. Por isso, se virmos alguém dedicado ao ventre rastejar por terra como serpente, não é homem o que vê, mas planta. Se alguém cego como Calipso, por vãs miragens da fantasia, seduzido por sensuais engodos, escravo dos sentidos, é uma besta o que vês, não é um homem. Se é um filósofo que discerne com recta razão todas as coisas, venerá-lo-emos, é animal celeste e não terreno. Se é um puro contemplante, ignaro do corpo, todo embrenhado no âmago da mente, esse não é animal terreno, nem mesmo celeste, é um espírito mais elevado revestido de carne humana. Mas com que objetivos recordar tudo isso? Ora, para que compreendamos a partir do momento em que nascemos, na condição de sermos o que quisermos, que o nosso dever é preocupar-nos sobretudo com isso. Que não se diga de nós que, estando em tal honra, não nos demos conta de nos termos tornado semelhantes às bestas e aos estúpidos jumentos de carga. Acerca de nós, repita-se antes o dito do profeta Asaf: sois deuses e todos filhos do Altíssimo, de tal modo que, abusando da indulgentíssima liberalidade do Pai, não tomemos nociva, em vez de salutar, a livre escolha que Ele nos concedeu. Que a nossa alma seja invadida por uma sagrada ambição de não nos contentarmos com as coisas medíocres, mas de anilarmos as mais altas, de nos esforçarmos para atingi-las com todas as nossas energias, desde o momento em que, querendo, isso é possível.